Estes personagens coadjuvantes precisam importar para a história. Eles não estão ali porque você precisa dele. Eles estão ali porque eles querem alguma coisa que levou eles a entrarem naquela história. Olá, eu sou a Brena Bernissalvo, esse é o Litera Wave. Solta a vinheta, Bruno. Por mais que a gente esteja trabalhando com estrutura clássica, e dentro da estrutura clássica a gente prima pela unicidade, ou seja, tem um só tema, e esse tema é a verdade que o protagonista precisa chegar. Por mais que a gente esteja trabalhando sob essa ótica, é necessário notar que os seus personagens coadjuvantes, eles também têm peso, eles também têm relevância, e eles também têm vida. Eles também têm um coração, sentimentos, família. Pense nisso. O que a gente tem tendência a fazer com o personagem coadjuvante é colocar ele ali para atender o protagonista. E é muito importante que a gente não faça isso, porque ele não é um assistente de protagonista. Ele é um personagem também. A única diferença entre o personagem coadjuvante e o protagonista é que o coadjuvante tem, digamos, menos tempo de tela. O ponto de vista do mundo não está centrado nele, mas ele é fundamental para sua história. Ou seja, quando você pensar no seu personagem coadjuvante, você tem que pensar que ele não está ali para atender a agenda do seu protagonista. Ele está ali para atender a própria agenda. Ele tem os próprios desejos, ele tem a própria crença errônea, que pode até ser compartilhada ou não com o seu protagonista, depende do que você esteja querendo fazer, mas ele tem a própria história de vida dele para que ele tenha essa crença errônea. Ele tem os próprios objetivos dele, podem até concordar em algum nível com os objetivos do protagonista, mas que são deles e atendem a subjetividade dele e os conflitos internos dele. O personagem coadjuvante, por mais que ele, digamos, orbite ao redor do protagonista, ele tem as próprias motivações. Por isso, ele está se colocando na história. Não é você que está colocando ele ali porque eu preciso de um personagem tal para cena tal. Se você está usando um personagem só para atender a uma necessidade do seu protagonista, você precisa repensar esse personagem, porque ele não pode ser só isso. Se ele for só isso, primeiro, provavelmente você está achando uma solução fácil para um problema do seu protagonista. Segundo, esse coadjuvante, ele vai ser absolutamente sem vida, apático. Por mais que ele ajude você a atender aquela conveniência, em termos de narrativa, ele vai estar mais prejudicando do que ajudando. Então, acho que é essa a moral da coisa. Os coadjuvantes, eles não estão ali para atender as suas conveniências. Eles têm as próprias questões dele. Bom, gente, se vocês estão gostando desse vídeo até agora, por favor, deixem seu like, que apertem o botão de inscrever-se no canal, apertem o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo sair e também compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo escritor que também está querendo aprender a escrever, começar a escrever, ou que já sabe alguma coisa, tem alguma experiência, mas quer se aperfeiçoar, certo? A gente está começando, então sua ajuda é muito, muito importante. Então, se a gente pensa que o coadjuvante, ele tem importância dentro da história, quer dizer que eles têm importância também no final da história. Por mais que todos os momentos de tensão sejam centrados no seu protagonista, o seu coadjuvante está participando desse desenvolvimento. Seja para ajudar, seja para atrapalhar, não importa, ele está fazendo sua presença ali. Portanto, ele teria o que a gente chamaria de um voto no final. Ele dá uma contribuição palpável. Não é, por exemplo, você criar um personagem só para matar ele e criar um clímax no final, tá? Ele pode até morrer. Essa não é a questão, isso aí é como você vai desenvolver esse personagem e como esse desenvolvimento vai levar à morte dele no final. Mas ele tem que ter relevância no final da história. Assim como ele tem que ter relevância, pelo menos todos os momentos de tensão, em que ele estiver participando da vida do protagonista da história. Então vamos fazer uma breve recapitulação das coisas que eu disse aqui hoje. Por mais que a gente esteja usando uma estrutura narrativa clássica, a gente está desenvolvendo personagens e personagens precisam ser desenvolvidos a partir de certas premissas. Eles precisam ter, todos eles, as suas próprias motivações, seus próprios desejos e seus próprios conflitos internos. Então, por mais que eles tenham menos cenas para participar, eles têm que ser personagens autênticos. Eles têm que ser eles mesmos e não só aquele sidekick do seu protagonista. E como, por exemplo, muitos personagens gays eram retratados em algumas comédias românticas lá dos anos 90, 2000, né? Que eles só serviam para ser o melhor amigo gay da protagonista e não tinham... Né?
Um chaveirinho. Ele não tem nenhuma importância, ele não tem nenhuma vida própria, ele não tem desejos próprios, ele não tem interesse próprio, ele não tem conflitos próprios. O único propósito dele ali é se dedicar de corpo e alma para aquela protagonista. Prometa aqui pra mim, não vai fazer isso, tá bom? Nunca. E se eles importam, se eles têm todas essas coisas próprias que são na natureza deles, estão lá, vivendo a história deles, não porque você precisa convenientemente colocar um personagem ali para cumprir a tarefa tal. Eles também precisam ter um voto importante em todos os momentos de tensão da história. Todos os momentos que eles estiverem presentes, pelo menos. Talvez você só apresente um personagem coadjuvante depois do incidente incitante. Então, obviamente, ele não participou do incidente incitante. Mas em todos os momentos de tensão que eles estiverem participando, você precisa dar importância e voz e contribuição. Eles precisam contribuir com alguma coisa na sua história, certo? E eles precisam também, em algum nível, se desenvolver. Por mais que não seja um desenvolvimento tão arco do personagem certinho, bonitinho, do protagonista. É isso, gente. Bom, até por motivos de táticos, acho que seria bem legal se deixasse aqui no comentário alguns personagens que são coadjuvantes, mas que te encantaram, que te chamaram atenção. E a gente possa pensar também o que esses personagens têm, que fez com que eles se tornassem tão marcantes pra gente, mesmo eles tendo menos tempo de aparição naquela história do que o protagonista. Então deixa aqui seus personagens coadjuvantes favoritos e como eles te marcaram, tá? Que eu vou deixar aqui embaixo os meus livros, tá? Os links de venda dos meus livros, a Sofia Alexa mandando aqui, no Cosmo Assim Como no Coração, e algumas outras antologias que eu participei também. Então, se vocês se interessarem, é só dar uma conferida. Então, é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.